Eu nunca achei que um dia eu fosse sentar pra contar minha história desse jeito, sabe? Porque, pra ser muito sincera, tem partes dela que nem eu mesma consigo organizar dentro de mim. Tem dias em que parece que aconteceu com outra pessoa, sabe? Tem dias que eu acordo e penso: não, não é possível que eu vivi tudo isso. Mas eu vivi. E talvez contar seja uma forma de colocar para fora aquilo que ficou tempo demais preso dentro de mim. Meu nome é Helena e durante muitos anos eu achei que o maior medo da minha vida era ser abandonada. Hoje eu entendo que eu não tinha medo só de ser abandonada. Eu tinha medo de ser esquecida, de ser trocada, de ser deixada para trás como eu nunca tivesse sido importante. Eu cresci numa casa simples, muito simples, simples mesmo. Daquelas casas em que quando chovia forte, a gente não ficava só ouvindo a chuva bater no telhado. Gostoso, né? Quando a gente fica ouvindo a chuva bater no telhado, mas lá em casa não era assim. A gente levantava para tirar água do chão. Eu lembro de acordar de madrugada com os pés todo molhado, minha mãe tentando salvar o colchão, roupas, documentos, comida, geladeira. Era horrível. Era horrível. A gente colocava as coisas no alto porque sabia que a água ia entrar. E entrava mesmo. O meu pai e a minha mãe, eles nunca tiveram um casamento fácil. Eu era muito pequena, mas as crianças são os que mais sentem, né? Criança percebe quando a casa está cheia de silêncio. E silêncio às vezes machuca mais do que qualquer outra coisa. Eu fui a primeira filha dos meus pais. Não fui planejada. Isso que isso me perseguiu por muitos anos, porque quando o casamento dos meus pais começou a desmoronar, eu comecei a colocar na minha cabeça que talvez eu tivesse sido o começo de tudo, sabe? Que a culpa era minha, porque eu não era uma filha desejada. Hoje, adulta, eu sei que isso não era verdade, mas explica isso para uma menina que viu o pai e a mãe distantes, frios, vivendo dentro da mesma casa como dois estranhos. Enfim, depois vieram meus irmãos e eu virei adulta muito antes da hora. Eu virei adulta muito antes da hora porque a minha mãe adoeceu emocionalmente. Com tudo, né? Com a situação, com o casamento, com a vida que não era fácil. Tinha dias em que ela parecia estar no mundo, mas ela não estava, sabe? Eu cuidava muito dela. Cuidava dos meus irmãos, ajudava dentro de casa, tentava estudar, tentava ser forte por todos. Só que ninguém perguntava se eu queria ser forte. Ninguém perguntava se estava tudo bem comigo. Eu simplesmente tinha que ser forte. Ainda bem que eu pensando agora, ainda bem que eu tinha esse pensamento desde criança, porque eu sustentei muito ali a situação dentro da minha casa, né? Mesmo sendo pequena. Quando meu pai foi embora, eu vi. Eu vi ele saindo. Eu vi a porta fechando. E algumas coisas dentro de mim fechou junto. Eu tinha tanta raiva dele, tanta mágoa, que por anos eu não conseguia olhar para ele e sentir um buraco dentro do peito, sabe? Eu pensava, como que alguém consegue ir embora e deixar os seus filhos dessa forma? Como se não tivesse filhos, sabe? A gente passou fome, a gente recebeu cesta básica, os vizinhos ajudavam a gente bastante. Gente da igreja, que nós frequentávamos uma igreja evangélica, também ajudou a gente muito. Teve dias de tomar banho frio porque não tinha energia. Teve dias de fingir que estava tudo bem porque era menos humilhante do que admitir que não tinha nada. Isso marcou muito a minha infância, isso foi muito triste.
E foi nessa época que eu aprendi uma coisa errada, que o amor sempre vem com medo, medo de perder, medo de incomodar, medo das pessoas cansarem e ir embora. Ou seja, eu sempre tive medo de gostar de alguém, de amar alguém no casamento, porque eu tinha esse exemplo dos meus pais dentro de casa. Eu demorei anos para perdoar meu pai. Quando eu perdoei ele, eu achei que eu já estava toda curada, completamente curada. Mas hoje eu vejo que eu só tinha aprendido a conviver com a ferida sem encostar nela, mas ela ainda estava totalmente lá. Na adolescência, eu tive um namoro que também me marcou demais. Era um rapaz da igreja e eu era muito nova, muito ingênua, acreditava nas pessoas de um jeito muito, muito ingênuo, muito doce, bonito, mas muito perigoso. Eu era considerada bobinha. Ele parecia um rapaz muito bom, parecia correto, parecia alguém de confiança. Até eu descobri que ele escondia partes enormes da vida dele. Ele tinha filha, tinha outras histórias, outras mulheres, outras mentiras. No fim, eu descobri que ele era comprometido com outra pessoa e aquilo me traumatizou. A primeira pessoa que eu gostei e que eu me relacionei, que eu abri o meu coração para ter um relacionamento, já aconteceu isso. Não pelo namoro que eu fiquei traumatizada, porque foi pouco, foi algo assim de 3 meses por aí, mas pela sensação de ter sido feita de boba. A pior sensação do mundo é ser feita de boba, sabe? Você está ali com a pessoa entregando o melhor, tudo de si, e a pessoa ali falando na sua cara que te ama, e por trás ela está mentindo. Ela é uma pessoa mentirosa, ou seja, a pior sensação é você ser feita de boba. Eu lembro de pensar, eu nunca mais vou passar por isso, eu nunca mais quero passar por isso. Só que a vida, às vezes, parece ouvir a frase nunca mais e, e testando até ver onde a gente aguenta. Anos depois, eu conheci eu conheci ele. O, o que a gente chama de Jurandir. Anos depois, eu conheci ele. O que a gente chama agora de Jurandir, né? Eu vou chamar ele de Jurandir. Eu vou pôr um nome pra ele, vou falar Daniel. Mas o Daniel é o Jurandir. O Daniel, ele não apareceu na minha vida como uma paixão arrebatadora. Ele apareceu como um amigo. E talvez por isso eu tenha confiado tanto nele. A gente morava muito perto, frequentávamos lugares parecidos, conhecia pessoas em comum, mas nunca tinha se encontrado de verdade. Até que um dia ele apareceu numa reunião da igreja. Ele era mais novo que eu, simples, engraçado, tinha um jeito leve de conversar. Não era aquele homem que chegava chamando atenção pela aparência. Até porque eu nunca gostei desse tipo de pessoa. Ele era o tipo de pessoas que ganhavam a gente no cuidado, na brincadeira, na presença. Aquela pessoa que todos gostam, sabe? Que é amigo de todo mundo. Eu gostava de conversar com ele, gostava da companhia dele, gostava de ver ele jogando bola, andando de bicicleta, contando coisas assim bem bobinhas. Ele era o meu amigo. E por muito tempo eu tive medo, sabe, de admitir que talvez fosse mais do que amizade, porque nós nos dávamos muito bem.
E eu não queria perder aquela amizade, por isso que eu tinha medo de ser algo a mais, de sentir algo a mais por ele, até por conta da nossa proximidade. Eu pensava, se eu falar e ele não sentir o mesmo, vai estragar tudo. Mas o sentimento foi crescendo, não tem jeito. Eu comecei a orar, pedir direção de Deus, tentar entender se aquilo era o certo, porque eu era, fiquei muito cristã, né? Muito da igreja. E então eu comecei a pedir para Deus direção. Quando a gente começou a namorar, eu senti uma paz que não sabia explicar. Era como se pela primeira vez alguém tivesse escolhido ficar, sabe, na minha vida, escolhido ficar comigo, me escolhido. Não era só romance, era segurança, alguém do meu lado, alguém que conhecia a minha história e mesmo assim queria ficar comigo. Quando ele me pediu em namoro, foi algo muito. Eu sempre fui muito direta, então foi algo muito natural. Eu falei com a minha mãe primeiro, minha mãe me apoiou, falou se é isso mesmo que eu queria. E eu fiz um propósito, né, de ficar orando por isso. E eu falei assim, se ele chegasse no jogo de futebol, um jogo que teria lá na nossa cidade, com a cor X, né, se ele chegasse com a cor X, isso significaria que era para ser ele, que era para ele ser o meu namorado, que Deus estava confirmando o nosso relacionamento, porque eu fiquei a semana inteira orando. E a gente, os cristãos, ainda mais antigamente, tinha muito isso, né? De fazer um propósito, ai, se acontecer isso é porque é por Deus, né? E ele chegou com aquela cor X. E eu entendi que, nossa, é por Deus, é Deus respondendo. Então, eu acabei falando com ele, falando que eu gostava dele, eu fui muito sincera, eu sempre fui muito direta com as coisas. E eu falei, como é que a gente faz, né? Eu tô gostando de você. E ele falou, ah, eu também tô gostando de você. E foi assim, só pra contextualizar certinho, né? Que começamos a namorar. E eu olhava pra ele e eu pensava, esse daqui nunca vai me abandonar. Essa frase hoje pra mim me dói tanto, porque tudo o que aconteceu ainda é recente, sabe? E essa frase me dói tanto porque eu tinha certeza que nós íamos ser pra vida inteira, certeza. O nosso namoro, ele foi um namoro muito bonito, sabe? A gente cresceu juntos. Eu estudava, trabalhava, vendia coisas para ajudar na despesa, ajudava a minha mãe, tentava construir uma vida. Ele também trabalhava, começou de baixo, corria atrás. Eu incentivava ele, falava para estudar, crescer, fazer cursos, mirar mais alto, porque eu queria crescer, mas eu queria que ele me acompanhasse. E eu não queria, assim, ficar nisso sozinha, crescer nisso sozinha, sabe? Eu queria fazer isso junto com ele. Na minha cabeça, o amor era isso. Segurar a mão da pessoa e subir juntos, sabe? Todo mundo feliz, conquistando. E a partir do noivado, a gente noivou depois de alguns anos. Eu creio que foi aproximadamente uns 3 anos. Nem tudo foi perfeito. Ele já tinha algumas atitudes difíceis que eu comecei a reparar naquela época. Às vezes falava coisas que me diminuíam, comentava do meu corpo de um jeito que machucava, fazia brincadeiras que não pareciam de fato brincadeiras. Mas eu justificava para mim mesma, ele está cansado, ele falou sem pensar, ele me ama, só tem um jeito difícil, ele é assim mesmo, ele gosta de brincar.
Porque ele falava de um jeito sarcástico, como se estivesse brincando, mas a gente sabe que por trás de toda brincadeira tem a verdade, né? Eu fui me acostumando a engolir pequenas dores, porque as grandes alegrias pareciam compensar tudo aquilo. E foi um grande erro meu. Foi um grande erro meu. Agora, se isso acontecesse comigo agora, com certeza eu faria diferente. Os pequenos detalhes contam. Imagine alguém que está comigo, que diz que me ama, que eu tenho um relacionamento, noivos, vamos casar, ficar diminuindo o meu corpo, ficar fazendo brincadeiras de mau gosto comigo, que você é companheira dele. E jamais eu aceitaria isso de novo. Às vezes a gente precisa passar por situações difíceis para a gente aprender e não cair nesse erro mais uma vez. Foi um erro muito grande meu não ter prestado atenção, não ter ligado, ter ignorado. Não porque eu tenha culpa do que ele fez, mas porque eu deixei de me ouvir minhas próprias dores. Nós compramos um apartamento ainda no noivado. Foi uma daquelas decisões que parecem loucura, mas na hora parecem milagres. Eu não tinha muito dinheiro. Eu nem sei como que eu ajudava a minha casa, a minha mãe, e nem sei como que eu fazia tudo, pagava todas as minhas contas. Ele também não tinha dinheiro assim para comprar um apartamento. Mas as coisas foram acontecendo, as parcelas cabiam, a gente se virava. Foi um apartamento na planta, então saiu mais barato, né? Foi um preço mais acessível. Então a gente falou, poxa, nós vamos casar, então nós precisamos ter casa, a gente não quer ficar morando com os nossos pais. E eu me sentia muito grata por tudo isso. Eu pensava, meu Deus, eu vim de uma casa que chovia dentro e agora eu vou ter o meu cantinho, o meu próprio apartamento. O apartamento ficou no nome dele por questões de financiamento. Eu não vi problema nenhum com isso. Eu pensava, a gente vai ficar junto para sempre, que diferença isso vai fazer, né? Tanto no meu nome quanto no nome dele. No meu nome não deu certo, porque eu já tinha outras coisas no meu nome, então a gente acabou fazendo no nome dele. Hoje eu entendo que o amor não deveria exigir que a gente desligue completamente a razão. Mas naquela época eu confiava de olhos fechados que ele era a pessoa que eu ia ficar pra sempre. Porque nós éramos muito amigos, sabe? Nos dávamos muito bem. A pandemia atrapalhou o nosso casamento. Eu sonhava com uma cerimônia linda, com flores. Eu amo flores, né? Com minha família, com tudo aquilo que eu nunca achei que teria direito de viver um dia. Eu queria entrar vestida de noiva e sentir que, apesar de tudo que eu passei, eu também poderia ter um final bonito. Mas não deu. A gente se casou no civil, simples, sem festa, sem aquele sonho completo que eu tanto queria. Mas mesmo assim, eu estava feliz, porque para mim o mais importante era estar com ele, era ele. E quando finalmente fomos morar no apartamento, eu lembro da primeira chuva. Parece uma coisa tão boba, mas eu olhei para o teto e chorei. Chorei porque não estava entrando água. Chorei porque eu não precisava levantar de madrugada para salvar as minhas coisas. Chorei porque pela primeira vez eu senti que tinha um lar de verdade. E era meu. Estava pagando por aquilo. E eu era muito feliz ali. Feliz de verdade, eu gostava de ser esposa, gostava de cuidar da casa, gostava de esperar ele chegar do trabalho, gostava de planejar o nosso futuro. Eu imaginava
A gente com filhos, imaginava a mesa de Natal cheia, imaginava brinquedos espalhados pela sala, tudo isso que tem numa família normal, tradicional. Imaginava um cachorro correndo, ele chegando do trabalho, as nossas crianças correndo para abraçar o papai, tudo isso. Eu não queria luxo, eu queria uma família e boas condições, né? Ter um lazer com a minha família. Eu não queria. Na minha cabeça, eu sempre pensei que eu nunca quis muito. Apenas assim, o necessário para ser feliz com a minha família. Durante um tempo, parecia que tudo estava dando super certo. Ele cresceu no trabalho, assumiu responsabilidades, começou a ser reconhecido. E eu tinha muito orgulho, eu vibrava muito por ele. De verdade, eu falava, poxa vida, que maravilha, ele tá crescendo, ele tá conquistando, porque eu conheci quem ele era antes, quando ele trabalhava de ajudante de carga, lá no início. E eu falava tudo isso com um brilho no olho. Eu achava muito lindo ver um menino que eu conheci tão simples se tornando um homem de responsabilidade, sabe? Então ele teve uma oportunidade de mudar de emprego. Foi para uma empresa em outra cidade, uma oportunidade muito melhor, com promessa de crescimento, talvez até de cargo de gerência no futuro. E eu fiquei extremamente feliz por ele. Feliz de um jeito muito sincero. Poxa, eu era a esposa dele. Quem que não quer ver o marido crescendo e feliz? E eu ajudava ele, aconselhava ele, colocava ele pra cima, falava que ele era capaz, que ele podia. E eu achei que era a chance dele brilhar demais, porque eu via que ele era aquilo que ele queria. E como uma boa esposa, com certeza eu apoiava muito ele. Só que aos poucos, o homem que saía de casa já não era mais o mesmo que voltava. Primeiro, foram detalhes pequenos, por isso que eu falo, a gente tem que reparar nesses detalhes. É o alerta que fica para as pessoas que, né, pode ser que estão passando por isso. Ficar muito atentos. Ele começou a apertar as roupas dele, começou a querer ter perfume mais caro, celular sempre virado para baixo, colocou película de privacidade, coisa que ele nunca fazia, nunca faria também. Dormia com o celular perto, parece que era o guardião do celular. Lavava o celu... Levava o celular para todo canto. Antes ele deixava jogado pela casa, ele não tava nem aí. Depois parecia que aquele aparelho guardava a alma dele, porque ele carregava para cima e para baixo e ficava o tempo inteiro no celular, conversando, digitando. E eu perguntava e ele sempre tinha explicação. Ah, era coisa do trabalho, conversas importantes, pessoas olhando mensagens, assuntos confidenciais. E eu acreditava, eu queria acreditar. Para tudo ele tinha uma, uma desculpa, uma explicação do porquê, entendeu? Para tudo. E eu ficava pensando, será? Porque eu nunca fui de ficar desconfiada, ficar em cima dele. E eu achava que era isso, a película era pra as pessoas do trabalho não ficar olhando, que ele tá conversando coisas importantes com o chefe, essas coisas, sabe? E por ele ter um cargo, né, estar melhor na empresa, em ter mais responsabilidade, ele já tava num cargo mais de supervisão. Aí eu meio que fui engolindo, né, o que ele me falava. E ele começou a falar muito de pessoas novas, principalmente de uma mulher do trabalho, vou chamar ela de Camila. No início, era só uma pessoa da RH, depois era uma pessoa legal. Depois era alguém com quem ele resolvia coisas, conversava, ajudava, levava para entrevistas.
que tinha isso no trabalho dele, que ele levava as pessoas do RH para fazer entrevistas e tudo mais, e pessoas que ele encontrava nos eventos. Eu ouvia aquilo e tentava não ser ciumenta, porque eu não era assim. Eu nunca fui assim. Eu sempre achei que relacionamento precisava de confiança. Ainda mais nós dois que vínhamos da igreja, cristãos. E eu confiava nele mais do que confiava até em mim mesma. Hoje é até engraçado eu falar isso, né? Mas o meu corpo começou a avisar antes da minha mente aceitar. Tinha alguma coisa errada, eu sentia, tinha alguma coisa errada. Não era uma prova, não era uma mensagem encontrada, era um aperto, um incômodo, uma sensação de estar sendo tirada da própria vida sem perceber. E ele chegava em casa cansado, distante, irritado, não era mais a mesma pessoa, sabe? Que eu casei, eu vi ele mudando. Eu comecei a falar menos com ele para não incomodar. Parei de contar minhas coisas, parei de dividir meus problemas. Ele parecia sempre ocupado demais, importante demais, cansado demais, tudo demais. A mulher que eu era foi encolhendo dentro da minha própria casa. Parecia que nem nem era mais o meu marido, sabe? Um dia eu vi o perfil dela. Meu coração disparou, pareceu que ia sair pela boca. Eu não sei explicar. Era como se alguma coisa dentro de mim dissesse: é ela. Eu questionei. E ele me chamou de maluca, como sempre. É típico. Quando você questiona alguma coisa que de fato é verdade, a pessoa não para, vem conversar com você e fala: não, tentar te explicar. Você vê sinceridade, não. As pessoas que estão erradas sempre vão chamar você de maluca, de doida. Ele disse que ela era gente boa, que eu estava criando coisas na minha cabeça. Na mesma semana, na mesma semana que eu vi que os dois se seguiam e eu questionei ele, os dois pararam de se seguir e ela trancou o perfil dela no Instagram, que era um perfil público. Ali eu soube, mas ainda não aceitava. Sabe quando você fica, ai, não sei, será? Vai que eu, né, tô procurando, como que fala, pelo no ovo, vai que, sabe, que é da minha cabeça, enfim. Porque aceitar significava destruir tudo que a gente já tinha construído. E esse que é o mal, muitas das vezes, das mulheres, dos homens que passam por isso. Porque a gente já passou por tanta coisa, a gente fala, poxa, daí eu vou ter que começar tudo de novo, vou ter que, sabe, acabar com esse ciclo e começar um novo ciclo. E às vezes as pessoas estão confortáveis, estão confortáveis naquele ciclo e parece que não quer sair. E eu também amava, sentia que eu amava ele, poxa, era meu marido, eu casei com ele, a gente tinha uma história. Então, é tudo isso que pesa em cima da gente. Nesse período, meu pai ficou muito doente. Aquele pai que um dia eu odiei, mas depois eu perdoei. Aquele pai com quem eu tinha reconstruído uma relação possível, ele adoeceu muito rápido. Os médicos descobriram câncer e eu não queria acreditar. Eu visitava, segurava a mão dele, tentava ser forte. Mais uma vez. Só que já estava cansada de ser forte. Forte, forte o tempo inteiro. Quando meu pai faleceu, algo dentro de mim desabou. Eu lembro que eu me despedi dele dizendo que estava tudo bem, que eu tinha um marido bom, que eu estava amparada. Eu disse isso para ele ir em paz, mas eu já estava começando a ver esses sinais. Ai, me dói muito lembrar disso, porque quando eu dizia que estava protegida, a pessoa que eu chamava de marido já estava me ferindo de uma forma que eu ainda nem sabia. Depois da morte do meu pai, eu fiquei frágil demais, chorava muito.
tinha crise de ansiedade, precisava do meu marido, precisava de colo. Estava vivendo um luto. Mas ele estava estranho, distante, paciente, como se a minha dor atrapalhasse ele, atrapalhasse alguma coisa. Eu comecei a encontrar sinais, ligações apagadas, chamadas de vídeos, horários sem explicação. Ele dizia que era trabalho, que era uma espécie de apoio da empresa e conversava porque ele estava sobrecarregado e não queria me preocupar. Olha que coisa cruel. Ele usava a minha dor como justificativa para procurar uma outra mulher. Eu perguntava, mas por que apagar a conversa do trabalho se é trabalho? Ele enrolava. Eu perguntava por que ligar para ela no final de semana e ele dizia que era urgente. Eu perguntava por que chamada de vídeo, da onde você viu chamada de vídeo? Quando é de trabalho, não tem toda essas ligações, essa intimidade, chamada de vídeo, é mensagem mesmo, áudio, entendeu? E falando sobre trabalho, não há necessidade de apagar. E ele sempre dizia, ai, que não era nada demais, e não sei o que, sempre tinha uma desculpa. E eu querendo salvar meu casamento, aceitava migalhas de explicação como se fosse tudo verdade. Depois veio o meu corpo gritando. Comecei a ter dores fortes, dores íntimas, dores que me dobravam. Fui a médicos, fiz exames, tirei dispositivo contraceptivo achando que era isso. Mas piorou. Até que a médica olhou para mim com muito cuidado e falou que estava com uma infecção séria, compatível com contaminação íntima. Ela não acusou ninguém, só segurou a minha mão e disse: converse com seu marido. Eu saí dali com o chão mole. Perguntei para ele se ele tinha me traído. Ele olhou nos meus olhos e negou. Negou com firmeza, assim, com muita firmeza. E eu quis acreditar porque a alternativa era insuportável. Só que a mentira tem cheiro e uma hora a casa inteira fica impregnada. Meses depois, eu encontrei uma foto dele com ela, os dois juntos, sorrindo, felizes. Uma pessoa comentando como se fosse um casal. Foi no WhatsApp, de madrugada, que ele deixou o celular carregando na cozinha, o celular do trabalho. E eu vi essa foto. E eu gritei. Naquele mesmo momento, ele estava dormindo, eu gritei. Não foi um grito assim, bonito, sabe? Aquele grito. Foi um grito de dor, de bicho ferido. Um grito que saiu de um lugar que eu nem sabia que existia. Eu nem sabia que eu poderia gritar tanto desse jeito. Eu tremia, chorava, perguntava e ele tentava me acalmar com explicações ridículas, como ele sempre fazia. Dizia que o povo do trabalho brincava assim, que era normal chamar as pessoas de casal, que eu estava exagerando, que ele não era só casal, porque a mulher falou parabéns pro casal lá na foto, na mensagem. E ele falou, nossa, mas é brincadeira, eu sou casal de várias pessoas, não só dessa pessoa. Enfim, uma desculpinha bem esfarrapada. Eu consegui o contato dela. Tentei falar, ela desconversou, foi fria, disse que não devia nada pra mim. Bem rude. Aquilo me quebrou de um jeito diferente, porque eu pensei, como assim você não deve nada pra mim? Você sabe que eu existo, você sabe que eu sou a esposa dele. Naquela noite, eu pressionei ele e perguntei diretamente: você me traiu com ela?
E ele disse que sim. Eu acho que naquele momento eu morri um pouco, sabe? Ele falou como se fosse uma coisa banal, uma coisa pequena, e eu sempre já questionei ele antes sobre isso, e a pessoa mentiu pra mim. Disse que tinha sido uma vez, uma única vez. Disse que foi depois da morte do meu pai, que ele estava confuso, vulnerável, mal no trabalho. Eu ouvi aquilo e só conseguia pensar. Enquanto eu chorava pelo meu pai, você estava com outra mulher. Eu queria odiá-lo. Porque olha só o que ele estava fazendo comigo. Mas eu também queria que ele me abraçasse. Isso é o mais humilhante da dependência emocional. A pessoa te destrói e ainda assim você quer que ela te console pela destruição que ela mesma causou. Ele saiu de casa no dia seguinte. Disse que era para dar um tempo, para poder abaixar, pra gente orar. Eu implorei. Eu me acho tão boba agora, mas eu implorei para ele não ir. Não porque eu achava certo ele ficar, mas porque quando vi ele colocando roupas na mochila, eu não aguentei. Eu não enxerguei só o meu marido indo embora. Eu vi o meu pai indo embora de novo. Vi a porta da minha infância fechando outra vez. Alguém estava me abandonando mais uma vez. Eu deitei no sofá e chorei como uma criança. Chorei até perder a força. Cheguei até a desligar, assim, como se eu tivesse desmaiado, sabe? De tanto que eu chorei. A casa ficou enorme, o apartamento que um dia foi um milagre virou um lugar frio, silencioso, cheio de lembranças. Mesmo fora de casa, ele continuava indo me ver. Jantava comigo, me chamava por apelidos carinhosos. Dizia que a gente ia se reconstruir, que precisávamos de tempo, que Deus ia restaurar. E eu agarrava essas frases como quem se agarra numa tábua no meio do mar, minha esperança, porque era isso que eu queria. Por, eu estava disposta a perdoá-lo, sabe? De verdade, eu pensava, se foi uma vez, talvez a gente consiga reconstruir. Eu sei que muita gente vai ouvir isso e pensar que eu fui fraca, talvez eu tenha sido mesmo. Mas quem nunca teve a alma quebrada não entende o desespero de tentar salvar a única coisa que parecia dar sentido para a própria vida. Então vem a segunda queda, a pior de todas para mim. Eu descobri que essa mulher estava grávida. Não descobri, não foi nem por ele. Eu descobri foi por redes sociais. Porque aquela intuição que eu passei meses tentando calar, quando eu confrontei ele, ele admitiu que o filho era dele. Ele estava confuso. Ele falou: provavelmente é meu. Mas disse que não estava com ela. Diz que só foi assumir a criança lá na outra cidade que ele foi com ela. Ou seja, mentindo de novo, um mentiroso. Eu fui atrás, falei com a pessoa da família dela, com a irmã dela, e ali eu descobri a verdade completa. Eles não tinham ficado uma vez, eles estavam juntos havia muito tempo. Ela frequentava a família dele, passava fins de semana na casa da mãe dele. Tinha ido a lugares com ele, tinha passado datas importantes com ele. Enquanto ele ia na minha casa falar de oração, esperança, restauração, ele vivia como namorado dela. Ou seja, todo mundo conhecia eles como namorados.
E eu era a esposa que não sabia que já tinha sido retirada da história. Essa frase ainda dói, todo mundo sabia, menos eu. A empresa sabia, pessoas próximas sabiam, a família dela sabia, parte da família dele sabia, e eu ali, dentro do apartamento, orando para Deus restaurar um casamento que ele já tinha abandonado fazia tempo. Nós precisamos orar, sim, né, para Deus restaurar o nosso casamento. Mas se a pessoa, uma das pessoas que compõe esse casamento, não quiser restaurar o casamento, não vai adiantar. Não vai. Ambos têm que querer restaurar o casamento. É assim que eu acredito. Agora, e ele não queria restaurar o casamento, ele fingia que queria restaurar o casamento, mas ele estava era com ela. E até onde eu sei, eu acho que ele começou a amar ela, gostar de fato dela. Porque senão ele não teria me trocado por ela. Eu descobri que ele levou ela para lugares que era nosso, lugares que eu amava, lugares onde eu tinha memórias bonitas, onde eu apresentei a ele. Ele pegou pedaços da minha vida, entregou para uma outra pessoa como se não fosse sagrados, sabe? Isso me feriu quase tanto quanto a traição, porque não era só o corpo, era a história, o símbolo, era a sensação de ter sido substituída até nas lembranças, em tudo. Eu passei por luto, traição, doença, cirurgia, abandono e ainda descobri uma gravidez dessa mulher. Tudo em consequência. Tudo em sequência. Meu corpo não aguentava mais. Minha mente não aguentava. Eu emagreci, não comia, não dormia direito. Trabalhava no automático. Tinha dias que eu olhava para a parede e não sentia nada. Em outros, eu chorava tanto que parecia que ia desmontar. Teve um momento em que eu disse para minha mãe que queria me divorciar, mas tinha medo. Porque casamento para mim era algo sério. Eu fui criada ouvindo que casamento era para sempre. E eu acreditava nisso. Só que eu precisei entender uma coisa: casamento é sério sim, mas aí traição, mentira, exposição à doença, abandono emocional e vida dupla também são sérios. São coisas sérias. Eu ficava esperando ele resolver, esperando ele procurar advogado, porque no começo ele não queria se divorciar. Ele falou, não, vamos orar. Ele ficava nessa, vamos orar, vivendo a vida com a outra. E comigo era, não, vamos orar para Deus restaurar. Eu fiquei esperando ele decidir, pegar o advogado. Até que a minha psicóloga me olhou e me disse algo que mudou tudo. Ela falou, até quando você vai deixar ele decidir a sua vida? Porque quando ele queria ficar comigo, né? Era ele que estava decidindo tudo. Se ele queria me ver, não, eu quero ficar com você, vamos morar. Tudo era ele que estava decidindo. Eu não tinha a atitude de falar, não, você fez isso e eu não quero mais você. Você fez tudo isso comigo. Não, eu ficava junto ali e ele que estava decidindo tudo, até ele decidir o que ele ia fazer, entende? Aquilo entrou como uma faca, o que ela me disse, mas foi muito necessário. Eu procurei uma advogada sozinha. Quando ele soube, ficou furiosíssimo, gritou comigo, disse que ele ia resolver, que era ele que ia ver isso, que eu não precisava ter feito aquilo, que eu estava pagando alguém sem necessidade. Na verdade, ele não estava bravo porque eu procurei uma advogada, ele estava bravo porque pela primeira vez eu estava tirando o controle da mão dele. E foi aí que eu entendi. Eu tinha passado tempo demais pedindo permissão para sair de um lugar que estava me matando. O processo então de divórcio começou. O apartamento foi vendido, o nosso sonho, que era ter aquele apartamento, foi vendido. Meu símbolo de vitória virou parte de um encerramento. Eu chorei por ele também. Pode parecer estranho, mas
eu não perdi só o marido, eu perdi uma versão inteira da minha vida. Perdi a casa onde eu achei que meus filhos iam crescer, perdi o futuro que eu tinha decorado na minha cabeça, perdi a mulher que eu era antes de saber de tudo. Mas aos poucos eu comecei a entender que talvez eu não tivesse perdido tudo. Talvez eu estivesse sendo devolvida para mim mesma. Ainda dói toda essa situação, eu não vou mentir, porque é recente. Tem dias que eu acordo bem, tem dias que uma música, um cheiro, uma rua, uma lembrança me derruba. Tem dias que eu sinto raiva, tem dias que eu sinto saudade da pessoa que eu achei que ele era. Nós somos muito assim, né? Ficamos com saudade das coisas boas, de quem era a pessoa pelo qual nos apaixonamos. E essa é uma das partes mais confusas, sentir falta de alguém que talvez nunca tenha existido daquele jeito. E tem pessoas que mudam mesmo, né? Depende do ambiente, mas a gente sempre quer que as pessoas mudem para melhor e não para pior. Eu não sinto falta da mentira, eu sinto falta da ilusão. Do marido que fazia café para mim, do amigo que ria comigo, do menino simples que andava de bicicleta, do homem que eu achei que ia ser pai dos meus filhos. Só que esse homem, se existiu, escolheu outro caminho. E eu não posso morrer abraçada a uma lembrança. Ninguém pode, ninguém deve fazer isso. Eu ainda estou me reconstruindo, ainda tenho medo, ainda faço terapia, ainda oro com certeza. E ainda tento entender por que eu aceitei tão pouco quando eu merecia honestidade. Mas hoje eu já consigo olhar para trás e perceber os sinais que eu ignorei, o celular escondido, as mudanças repentinas, as explicações confusas, a irritação quando eu perguntava, a forma como ele me fazia sentir culpada por desconfiar daquilo que realmente estava acontecendo. Eu não conto essa história para dizer que toda mulher deve desconfiar de tudo. Não é isso. Eu conto porque a gente precisa aprender a confiar também em si mesma. Porque às vezes a nossa intuição não é loucura. Normalmente a nossa intuição não é loucura. Às vezes é o último pedaço de amor próprio tentando salvar a gente. Eu fui uma menina abandonada que virou uma mulher tentando ser acolhida a qualquer custo. E por querer tanto ser escolhida, eu quase aceitei viver sendo traída, diminuída e enganada. Eu não tenho todas as respostas. Não sei como vai ser meu futuro. Não sei se um dia eu vou amar de novo. Eu creio que eu vou amar, mas a gente fica com isso no coração, sabe? Não sei se vou ter filhos que sonhei, não sei se vou conseguir entrar numa casa sem medo de ser deixada, mas eu sei de uma coisa. Eu não quero mais implorar para alguém ficar, para ninguém ficar. Quem quiser ficar na minha vida vai precisar ficar com vontade, de verdade. E quem quiser ir embora, que vá. Mas que não me leve junto. Porque eu já sobrevivi à fome, ao abandono, ao luto, à traição, à mentira, à humilhação. Eu sobrevivi a noites em que eu achei que não ia amanhecer dentro de mim. E se eu sobreviver a tudo isso, talvez exista uma Helena nova nascendo agora. Uma Helena mais cansada, sim, mais desconfiada, mas também mais consciente, mais inteira, mais minha. Eu não merecia o que aconteceu comigo, porque eu sempre fui uma esposa dedicada. Nenhuma mulher merece. Mas eu não quero que a dor seja o fim da minha história. Eu quero que ela seja parte em que eu finalmente acordei. E se você está ouvindo isso, o meu relato,
e se reconheceu em alguma parte, por favor, não ignore os sinais. Não, não entre nessa. Não entregue sua sanidade para proteger a imagem de ninguém. Não chame de fase aquilo que está te destruindo por completo. Não confunda perdão com permanecer onde você está sendo quebrada todos os dias. E se a pessoa faz isso com você, como aconteceu comigo, ela jamais pode dizer que te ama de verdade, porque se ela disser é uma mentira. Ninguém faz isso com quem ama. É um sentimento que a pessoa sente de possessividade. A pessoa não quer perder, ela quer estar com as duas, mas não quer perder nada. A pessoa não quer sentir que ela está perdendo alguma coisa, mas isso não significa que ela te ama. Senão ela não faria isso com você. Amar alguém, por fim, não pode significar deixar de existir. Eu demorei para compreender, para aprender isso. Mas agora eu posso dizer que eu estou me reconstruindo e eu aprendi da pior forma, mas eu aprendi.